Oi, crianças! Vamos começar a nossa aula de redação de hoje. Um abraço e um beijo para você e para toda a sua família. E como vocês estão? Estudando? Assistindo às aulas? Eu tenho certeza que sim. E aí, nós vamos começar agora a nossa aula de redação. E o seu material, você vai utilizar o seu caderno de redação. Eu acho que vocês vão gostar bastante da nossa aula de redação de hoje, porque nós vamos aprender contos de assustar. Ui! Alguém aí tem medo de história de terror? Eu tenho. Você tem? Nós vamos conhecer agora uma história bem legal, um pouquinho assustadora, mas legal. Tá bom? Vamos começar a nossa aula de redação de hoje. A tia Dani vai colocar na telinha agora a nossa agenda para que nós possamos começar. Oi, vamos começar? Olha aí quem veio para a aula também, o Conde Drácula, não é? Só que esse Conde Drácula aí, ele é bonzinho. Vamos para a nossa agenda. Agenda, conto de assustar. Ui, ui. Contação da história, Caio. E a sua tarefa de casa no caderno de redação. Olha o nosso amigo aí, Conde Drácula. Mas esse Drácula aí, ele é bonzinho, hein? Vamos lá. Conto de assustar. Ai, olha outra aí, outra vampirinha aí. O que são os contos de assustar? As histórias ou contos de assustar apresentam vários elementos que ajudam a causar medo do leitor, a causar o medo do leitor, como cenário noturno, correntes que são arrastadas, vozes sussurradas, portas que batem, de repente, trovões e relâmpagos, caveiras, luzes que se apagam misteriosamente, sombras, além de fatos não explicados, e personagens misteriosos, e várias outras coisas que nós podemos encontrar em um conto de assustar. Agora, prepare-se para arrepiar os cabelos. Ai, que medo, tia Dani. Você está com medo de ouvir a história? O nome da história é Caio. A tia Dani vai ler agora a história para você. Você vai prestar atenção no que vai acontecer na história do Caio. E nós vamos entender, será que foi uma assombração de verdade que estava perturbando a vida do Caio? Vamos saber agora. Começando a história. Em Bom Despacho tinha uma fazenda à venda, mas ninguém queria comprar, porque ela era mal assombrada. Quando o preço chegou lá embaixo, veio de luzes um comprador para fechar o negócio. Mas o caseiro aconselhou o homem a passar a noite na fazenda e deixar a decisão para o dia seguinte. E o homem ficou para dormir. De madrugada, o que foi que aconteceu de madrugada? Ele acordou com a voz cavernosa. Caio? Caio! Ui! A voz repetia. Acontece que o homem se chamava Caio e ele estranhou muito e foi com custo que gaguejou. Aqui! Morrendo de medo ele estava. E na mesma hora, um osso de perna caiu em cima dele. Ai, Deus, de onde foi que caiu, de onde foi que saiu esse osso de perna? O homem gelou, mas não adiantava correr. A assombração já sabia até o nome dele mesmo. Melhor era continuar deitado e se cobrir todinho. Dali a pouco, o vozeirão recomeçou. Caio! Caio! Ai, meu Deus! E se a assombração não soubesse o nome dele, coisa nenhuma, e estivesse só perguntando? Por via das dúvidas, Caio murmurou. Sim, Caio, pá,
outro osso. E Caio matutava. Será que a assombração estava pensando que sim, queria dizer sim, pode cair? Ou sim, sou eu, Caio? Resolveu desvendar a questão de uma vez por todas. Eu, pá, caiu mais um osso. De novo. Caio, Caio. E o Caio, para testar, cai. Pá, caiu outro osso. Aí, o Caio começou a achar que a assombração estava brincando com a cara dele. Caio. Por coincidência, a assombração desanimou nessa hora. O homem teve um treco, deu os 2 tiros para o alto, chorando de nervoso. Cai, mas cai logo, que eu não aguento mais essa história. E, para a surpresa, quem despencou do forro do teto foi quem? Foi o caseiro, que não queria dono novo na fazenda onde ele gostava de ficar, sem fazer nada, sem trabalhar, vivendo só de preguiça. Então, você percebeu que na história do Caio não era assombração nenhuma, pois não era o caseiro fazendo medo para o Caio? Você acha uma coisa dessa? Vamos continuar aqui. Essa história foi feita pela autora Ângela Lago, do livro 7 Histórias para Sacudir o Esqueleto. A autora do texto, a Ângela Lago, a nossa amiga aí, que escreveu a história do Caio. Vamos conhecer um pouco da história dela? A Ângela Lago nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1945. É autora e ilustradora de narrativas e poemas dedicados ao público infanto-juvenil, a crianças e adolescentes. Formada em artes gráficas, é uma das artistas mais premiadas no Brasil e no exterior, porque além de escrever, ela ainda desenha os textos que ela faz, as histórias que ela escreve. Olha aí o livro 7 Histórias para Sacudir o Esqueleto, de Ângela Lago. Foi de onde foi retirado o texto do Caio. Livro da autora Ângela Lago. Complicação. Nós vamos aprender agora o que é uma complicação em um conto de assustar. Complicação é a parte do conto que apresenta o problema a ser enfrentado pelo personagem. O desfecho. O desfecho é a solução da complicação, ou seja, é o final da história. No conto Caio, o homem tentava dormir, mas o caseiro não deixava. Jogava ossos nele o tempo todo, para assustá-lo. Essa é a complicação do nosso conto, da nossa história. A história do Caio. Agora você vai conhecer a sua atividade de redação. Relê agora o desfecho do conto. O homem teve um treco, deu os 2 tiros para o alto, chorando nervoso. Cai, mas cai logo, que eu não aguento mais essa história. E, para surpresa, quem despencou do forro do teto foi o caseiro, que não queria dono novo na fazenda, onde ele gostava de ficar, sem fazer nada, sem trabalhar, vivendo só de preguiça. Mas você acha um caseiro desse? Queria casa só para ele. E aí você vai ilustrar a cena do desfecho, o final da história, tá? Então você vai receber essa atividade, a tia Regina vai mandar para vocês na agenda. E aí você vai fazer no seu caderno. Tia Dani, mas eu preciso escrever o desfecho da história? Não precisa, você pode colocar a data da aula de hoje, tá? O tema, conto de assustar, e desenhar o final da história. Você pode colocar o nome do texto, Caio, e desenhar o final da história, tá bom? Ok? Você ficou com medo da história? Eu vou ser sincera para você. No começo eu fiquei assim, tentando descobrir o que é que ia acontecer, o que seria, né? Quem jogava realmente o osso na perna do Caio, tá? Então, no conto do Caio aí, não era uma assombração, era o caseiro, né? Que queria ficar com a casa só para ele. Você acha?
Então, a nossa aula de redação chegou ao final, com contos de assustar. E você, conhece algum conto de assustar? Eu conheço alguns contos de assustar. Fiquem todos com Deus, fique com Deus, você e sua família, e até a nossa próxima aula.